Abra em 2 aos Coríntios 8. Segundo aos Coríntios 8, versículo... De vez em quando a gente usa esse trecho, ele é bom. Versículo 11 em diante. Segundo aos Coríntios 8, versículo 11 em diante. Capítulo 8, segundo aos Coríntios, versículo 11 em diante. Palavra de oferta também. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Amém? Veja, pode se sentar. E ainda fala assim, no verso 15, como está escrito: o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos, com a referência à colheita lá do maná, Mas nesse trecho aqui, fala sobre uma oferta que foi levantada, Paulo até enviou Tito para estar ali organizando essa oferta, para os pobres da Judéia. E nós sabemos que eles haviam começado, não é? Mas, por algum motivo, eles pararam, certo? Então, Paulo aqui estimulou eles para que eles completassem a obra, como ele diz no verso 11, completai a obra agora começada, para que assim como revelasse prontidão no querer, assim a leveis a termo, que vocês concluam, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceito conforme o que a pessoa tem e não segundo o que ela não tem. Será que esse versículo ele está falando assim, a pessoa pode dar qualquer coisa para Deus? É segundo o que ela tem aí? Será que é isso? Eu creio que é segundo as condições que a pessoa tem, segundo o que ela tem naquele momento, segundo, trazendo para os nossos dias, como era para eles, segundo aquilo que nós temos condições de fazer, até porque essa oferta ela foi levantada, ela foi organizada, certo? Para que pudesse, ela que havia sido começada, ela foi interrompida. Agora Paulo está estimulando eles ao quê? A contribuírem para que os irmãos pudessem ser supridos, os pobres da Judéia, por essa oferta, que com certeza, seria muito bem empregada ali pelas necessidades dos irmãos pobres, E no verso 13 está escrito, isso não é para que eles tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja. Eu gosto muito desse trecho, que ele é claro. Então a visão, pastor, mas aqui foi uma oferta que eles estavam levantando. Não, isso aqui é uma regra a ser analisada. Porque Deus quer que alguém fique aliviado na igreja e outro sobrecarregado? Não. Isso é um princípio. Então por aqui a gente vê que é um princípio. Não foi um princípio para aquela oferta. É um princípio, Pastor, esses irmãos pobres da Judéia, que foi também mencionado aí, são os irmãos pobres que assim viviam no templo ali, fazendo a obra de Deus, ou o povo ali na circunvizinhança? Isso aqui é com relação aos irmãos. Aos irmãos da oração. Exato, aos irmãos. Creio era, ao meu ver, uma referência aos irmãos, entendeu?
Porque se a gente for analisar, observe bem, ó, só no livro, capítulo 8, verso 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, conhecidas igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Igreja da Macedônia. Exatamente. Então Paulo está aqui usando os irmãos da Macedônia, que na pobreza deles ali, eles foram gentis, né? Certo? Eles foram ali bem, assim, bem coração aberto para contribuir. Mesmo sendo pobres. Exatamente. Então Paulo já usou isso aqui para dar uma estimulada também, né? Certo? Então, e outra coisa, por que eu vejo que com relação aos irmãos, você vê aqui, ó, no verso 14, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Você vê que é uma linguagem aqui irmanal, não está levando para o campo geral. Olha, aí Paulo diz, ó, vocês agora estão suprindo a falta deles, mas no porvir pode ser que ele venha suprir a falta de vocês. Quer dizer, você vê que ele intercambia tanto os irmãos da Macedônia, povos da Judéia, Corinto. Então você vê que está entre os irmãos, né? O argumento todo, embora não haja, parece que não há aí um versículo claro, né? Mas todo o contexto fala sobre irmandade, né? Fala sobre irmandade, entendeu? E quando dá uma referência também ao maná, lá no último versículo 15, está falando sobre o povo judeu, que era o povo de Deus, né? Hoje é o povo, é a igreja, né? Você vê que está tudo no contexto do povo de Deus, tanto no Antigo, quando fez a referência, porque o maná caiu só para o povo de Israel, entendeu? Senhor nosso Deus e Pai, neste momento nós oramos e te agradecemos por cada irmão, cada contribuinte, meu Pai, que tem nos ajudado a levar adiante a obra do Senhor, mesmo com as dificuldades, ó Pai, tem ajudado, tem contribuído. Então que o Senhor venha continuar abençoando, meu Pai, cada um como o Senhor tem abençoado até aqui, para que nós continuemos, ó Pai, fazendo a tua obra como irmãos e nos esforçando, ó Pai, para que como igreja do Senhor anunciemos a tua palavra aqui na terra, como nós temos procurado fazer, mesmo com as nossas falhas, ó Pai, nós temos procurado a estar anunciando, dando testemunho de Cristo. Assim eu oro e abençoo a todos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se alguém tiver trazido a sua contribuição, pode colocar no gasofilaço. Se você também não trouxe, não tem problema, essa é a casa do Senhor, amém? Amém. E ainda tem um detalhe, né, irmão? É lógico, por exemplo, o irmão perguntou, né? Aqui eu vejo que é o contexto irmanal, mas é lógico, por exemplo, que isso tem uma extensividade ao próximo, porque quando fala do próximo, abrange toda e qualquer pessoa, entendeu? Mas você vê, por exemplo, lá em Gálatas, né? Diz assim, que nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé. Você vê que tem, não é que a Bíblia faz separação, é porque os da igreja já são comprometidos com o Senhor. Então, de acordo com a Bíblia, vamos supor, tem duas pessoas para a gente ajudar. Se a gente puder ajudar as duas, a gente ajuda as duas. Mas entre um de fora e um da igreja, a Bíblia fala para nós primeiro atender o irmão. Não é que a gente não vai atender o outro, entendeu? Não é aceptivo isso. É atender primeiro aquele que já faz parte do corpo de Cristo, da família da fé. Então não é uma acepção, né? Mas é uma, assim, ressalva que a Bíblia faz, entendeu? Ressalva. Mas não que do lado de fora não tem
A igreja tem compromisso com todo o próximo, mas tem essa questão, né? Entre um e o outro, né? A gente tem que, porque os daqui já estão com o Senhor, né? Os lá de fora, a gente tem que ajudar também, né? Mas é sensato ajudar um lá de fora, não ajudar um irmão passando dificuldade? Fica uma coisa meio incoerente, né?